Salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do curso de Introdução ao Eletromagnetismo. Como já diz o título aí do slide, essa apresentação versará sobre a lei de Biot-Savart, que diz respeito à criação de campos magnetostáticos, ou seja, campos magnéticos numa situação estacionária, por correntes elétricas, tá bom? Então, refraseando, é a lei que vai dizer como correntes elétricas estacionárias criam campos elétricos, tá certo? Então, como sempre, sem mais delongas, vamos lá. Passamos uma breve recapitulação aqui para a gente recuperar o contexto. Nós já vimos que correntes elétricas geram... Ops, vamos apagar aqui que ficou muito ruim esse traço. Nós já vimos que correntes elétricas geram campos magnéticos. Foi assim que a gente interpretou a transmissão, por assim dizer, da interação que um fio, por exemplo, pode fazer no outro, não é? Digamos que no fio da esquerda nós tenhamos uma corrente de baixo para cima I, tá certo? E aí, como nos mostraram originalmente, Oersted, Ampère, etc., se a gente faz passar uma corrente de baixo para cima também do fio da direita, surge uma força de atração aqui entre elas, né? E como a gente pode fazer isso com fios descarregados, essa interação só pode ter a ver aqui com essas correntes, tá certo? E a maneira desse fio aqui, por exemplo, saber, entre aspas, que corrente está passando desse fio aqui, a gente explicou isso utilizando o conceito de campo. Ou seja, o fio da esquerda, produz algo, né, no espaço ao seu redor, que a gente chamou campo magnético, que transmite, por assim dizer, a informação para esse fio aqui, que existe essa corrente, e esse fio, então, ao também conter uma corrente, sofre uma força de atração, tá bom? A gente viu qualitativamente que esse campo, ou seja, que essa força aqui, pode depender da distância, né, que esse fio tá desse aqui, né? Então, se a distância, se em vez de a gente estar a essa distância D aqui, a gente tiver uma distância D mais A, ou seja, se o fio estiver aqui, né? A gente já discutiu brevemente que a força, então, seria mais fraca, né? Ou seja, a força enfraquece com a distância. A gente já viu que se a gente trocar essa corrente aqui de sinal, né? A gente vai ter a força trocando de sinal também. Então, o campo magnético, ele tem que dar conta de tudo isso. Ele tem que dar conta de explicar o comportamento da força com a distância, ele tem que dar conta de explicar o comportamento da força com a corrente, né? Ou seja, ele tem que dar conta de explicar tudo isso. Ou seja, a pergunta que a gente tem que responder aqui, e deixa eu só apagar aqui para dar um pouco mais de espaço, o que a gente tem que, né, descobrir é qual é a lei dos campos. Ou seja, qual é o análogo da lei de Coulomb para o campo elétrico para os campos magnéticos. É disso que a gente vai tratar na apresentação de hoje. Como lá no caso elétrico a gente começou pela partícula pontiforme para construir a lei de campo elétrico, parece natural começarmos do mesmo lugar para construir a lei de campo magnético, não é mesmo? Então, consideremos aqui uma partícula carregada num certo movimento e nos perguntemos qual campo magnético que essa partícula produz. E aí, o ponto doce aqui da situação é que, contrariamente ao caso elétrico, onde uma partícula, mesmo em repouso, produz campo elétrico não trivial, o campo magnético de uma partícula em repouso ele é nulo. A partícula só vai produzir campo magnético se ela estiver num movimento não trivial, né? Ou seja, a gente designa esse movimento aqui por uma função r de t, tá certo? A velocidade aqui, ela pode variar o seu módulo, pode variar a sua direção aqui ao longo do movimento aqui, né? E o fato do campo magnético depender de forma geral desse movimento faz com que o caso genérico, ou seja, o campo magnético produzido por uma partícula num movimento arbitrário, seja muito difícil, tá certo? Tão difícil que a gente não vai poder vê-lo aqui, tá certo? Isso vai ser matéria para quem for ver tópicos mais avançados de eletromagnetismo, isso pode ser matéria, mas aqui, na verdade, esse campo é muito complicado para a gente tratar ele aqui, tá certo? Mas, bom, não estou falando disso aqui só para dizer que é muito difícil e deixar vocês tristes, né? Existe uma salvação, que é a seguinte: o caso genérico é, de fato, muito difícil, mas em certas situações aproximadas, ou seja,
quando o módulo da velocidade é muito menor do que a velocidade da luz, né? Que é esse c aqui, né? C é o jargão, é a notação usual da velocidade da luz. E quando a aceleração da partícula é muito pequena, ou seja, em outras palavras, quando a partícula está num movimento aproximadamente retilíneo e devagar com relação à velocidade da luz, ou seja, ainda pode estar muito rápido na nossa escala, né? Aí sim nós podemos escrever uma expressão aproximada para o campo magnético produzido por essa partícula. Ele, na verdade, vai estar proximamente relacionado ao campo coulombiano produzido pela partícula se ela estivesse parada, né? Dá para mostrar que o campo magnético de uma partícula pontiforme, nesse caso, é aproximadamente, né? Aqui, né? Linear com um vetor velocidade, ele é linear com o campo coulombiano da partícula e tem uma constante aqui de proporcionalidade ao vetor V, vetor E, que é esse μ0, ε0, né? Que a gente vai ver a significância mais tarde, tá certo? Então, esse campo magnético aqui, ele então é proporcional a este vetor aqui todo, né? Que, por sua vez, pode ser reescrito dessa forma, onde a gente aqui introduziu uma notação nova, né? Vou apagar aqui para ver, que é essa cruz aqui inclinada, né? Que é a notação de produto vetorial, tá certo? Então, né? V vetor E significa isso aqui que está escrito, né? V produto vetorial com E. Eu vou abreviar produto vetorial pela palavra vetor, de vez em quando, tá certo? Então, o campo magnético produzido por uma partícula pontiforme, ele é proporcional a V vetor R chapéu, né? Onde R chapéu é o vetor que aponta na direção de R. Para deixar a coisa um pouco menos abstrata, vamos ver num desenho aqui como é que fica essas coisas, né? Então, digamos que a gente tem a situação descrita, né? A gente tem uma partícula pontiforme Q, num movimento de aceleração praticamente nula, numa velocidade baixa, tá certo? E a gente quer saber qual é o campo produzido neste ponto aqui, tá certo? E aí a gente sabe então que a direção desse campo, como ele é dado, né, por V vetor R chapéu é esse vetor aqui, né? É o vetor que aponta na direção R, mas tem módulo 1. Tá certo? A gente sabe que a direção desse vetor é a direção perpendicular ao plano do slide, tá certo? A gente não sabe ainda o sentido, mas a direção certamente é a direção perpendicular ao plano do slide, porque é um vetor que tem que estar perpendicular a R chapéu e a V, tá certo? O sentido é o sentido da regra da mão direita, né? E como a gente vai, né, o vetor V vem primeiro, a gente vai girar a mão direita do V em direção ao R, a gente vê então que nesse caso a direção do vetor B é saindo do plano do slide, né? Então ele está assim, né, perpendicular e saindo do plano do slide. Tá certo? Para a gente tentar visualizar um pouco melhor ainda, vamos entortar nossa perspectiva, né? Vamos colocar o vetor V entrando no plano do slide, tá certo? Então a gente está vendo o vetor R agora meio de lado, tá bom? E aí, pela regra do produto vetorial e da regra da mão direita, a gente vê então que o B, né? Então o B neste ponto aqui, ele aponta mais ou menos assim, né? Ele é perpendicular aqui ao R e ao V, e pela regra da mão direita, ele aponta, né? Desculpem. Ó, a sutileza aí da regra da mão direita, gente. Então, pela regra da mão... Não, tá certo. Pela regra da mão direita, desculpem novamente, ele aponta aqui, né? Ups, vou desenhar aqui de novo. Eita. Pô, tinha ficado um vetor tão bonitinho aqui, né? Então, pela regra da mão direita, o vetor fica aqui, tá certo? Perpendicular a V e a R, tá certo? E se nós escolhêssemos um outro vetor, por exemplo, né, um vetor R mais ou menos aqui, né, a gente veria então que o B, ele estaria mais ou menos assim, né, perpendicular aqui também, tá certo? E tentar desentortar aqui um pouquinho, né? Fazer mais... não estou conseguindo fazer ele perpendicular aqui, mas vocês entenderam, né? Então, né, escolhendo os vetores aqui radiais, a gente vê então que o B vai ter este caráter meio de circular aqui em torno, né? As linhas de campo do B, elas circulam aqui em torno, né,
da carga na direção perpendicular a V, tá certo? E quanto maior a distância até a carga, na verdade, menor o campo, né? Porque ele tem essa lei de proporcionalidade com o inverso do quadrado da distância, que advém da lei de Coulomb e que faz com que o campo enfraqueça conforme a gente vai se afastando, né? Então, resumindo, o campo ele circula em torno da carga no plano perpendicular a ela e decai com o inverso do quadrado da distância. De posse do campo magnético produzido por uma partícula pontiforme nesse movimento aproximado, a gente pode então construir o campo magnético do ente que de fato a gente está interessado, que é o campo magnético criado por correntes estacionárias, né? Uma partícula pontiforme em movimento não é uma corrente estacionária, mas a gente pode usar a noção a gente pode usar né, o campo de uma partícula pontiforme para construir o campo de uma corrente estacionária. E como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, seja esse fio aí desenhado que carrega uma corrente I, tá certo? A gente vai pegar um pedacinho desse fio, um pedacinho orientado desse fio que carrega, né, que tem um comprimentozinho dl, desculpem, e a gente então vai querer saber qual é o campo que este pedacinho infinitesimal de fio produz num certo ponto P aqui do espaço, tá certo? E como que uma partícula pontiforme vai ajudar? A partícula pontiforme vai ajudar porque a gente vai imaginar que este elementozinho aqui de fio de comprimento dl, né? Estou exagerando o comprimento que é para vocês poderem ver melhor, né? A gente vai identificar, né, esse cara aqui como, né, um elementozinho aqui de fio, né, com uma certa velocidade. A gente vai identificar isso com o campo de uma partícula pontiforme, ou seja, com o campo de uma partícula pontiforme aí, mas de carga dq, né? Esse elementozinho aqui ele tem uma carga dq, ele está andando com uma velocidade v, tá certo? Aqui pelo fio, tá certo? Então a gente vai simplesmente pegar a fórmula da partícula pontiforme, trocar o q pelo dq, e aí fazer algumas manipulações, né? Esse dq, na verdade, é IDT, pela definição de corrente. V é simplesmente, né, a derivada da posição, né? Então dl dt, tá certo? Então o dt corta aqui entre aspas, a gente fica com IDL, e aí voltando com esse IDL na fórmula da partícula pontiforme, a gente vê então que o campo, né, produzido, é um dB na verdade aqui, né? O campo infinitesimal produzido por um elemento pontiforme, por um elemento infinitesimal do fio, né? Um elemento infinitesimal de carga que anda com velocidade v no fio, né? Ele é dado, né, representado aqui, né, por esse IDL, ele é dado por essa expressão, tá certo? E aí, para encontrar o campo produzido pelo fio inteiro, basta a gente integrar essa expressão. Lembrando que, como o fio ele é composto de vários pedaços, né? Então, assim como a gente tem esse DL, a gente poderia ter esse, a gente poderia ter este DL, a gente poderia ter este DL, tá certo? Então a gente precisa fincar uma origem do sistema de coordenadas aqui, tá certo? Este vetor, né, o ponto P, então, né, ele está na posição R, e a distância, o vetor, né, que liga o elemento genérico dl até o ponto P é R menos R', né? Então a posição do elemento de linha do fio vai ser R', não vou desenhar aqui para não, né, encher muito o desenho. E aí a distância, o vetor que liga, então, deixa eu mudar de cor aqui, o vetor então que liga o elemento genérico ao ponto P é R menos R', que a gente está chamando da letra xi, né? Então por isso que no lugar do R chapéu já escrevi xi chapéu, por isso que no lugar do R2 entra o xi2, porque o xi aqui nesse caso é que está fazendo o papel do vetor R, lá no caso da partícula pontiforme. Então a gente chega nessa expressão para o dB, e aí, para encontrar a contribuição do fio, né, do fio, né, que é esse contorno C aqui, esqueci de escrever, para encontrar a contribuição do fio todo, né, a gente simplesmente integra ao longo do fio, e essa então, né, este então vai ser o campo
produzido, só mover aqui o B, este aqui vai ser o campo produzido no ponto P pelo fio inteiro, tá certo? E essa é a famosa lei de Biot-Savart. Aqui estão os nossos, né, respectivos Biot e Savart, tá certo? Eles meio que, né, eles quer dizer, não chegaram exatamente dessa maneira que a gente chegou à lei de Biot-Savart, mas ambos, em anos muito próximos, escreveram essa expressão aqui, tá certo? Por isso que essa expressão tem o nome deles. E essa é a expressão genérica para o campo magnético produzido por uma corrente estacionária. Se lá no caso da lei de Coulomb para os campos elétricos já era difícil entender a fórmula geral sem alguns exemplos, aqui no caso da fórmula de Biot-Savart para os campos magnéticos vai ser mais difícil ainda, sobretudo por causa dos produtos vetoriais envolvidos, enfim. Então vamos partir logo para um exemplo e vamos pegar o exemplo mais simples possível, que é o exemplo do fio retilíneo, que está desenhado aqui embaixo, né? Então consideremos um fio retilíneo infinito, né? Então ele continua tanto para a esquerda como para a direita, carregando uma corrente estacionária I. Uma coisa que eu não salientei no slide anterior e deveria ter salientado, mas vou observar agora, é que, muito embora o campo magnético para uma partícula não relativística e sem aceleração seja aproximado, a fórmula de Biot-Savart acaba sendo exata para correntes estacionárias. Tá bom? Isso é uma consequência altamente não trivial das equações de Maxwell, que novamente a gente não vai ter condições de entrar em detalhes aqui, mas é algo importante, muito importante para vocês ficarem sabendo desde já. Vocês que vão ser professores, enfim, é muito importante que vocês saibam disso, tá certo? A fórmula de Biot-Savart é exata, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem então um fio retilíneo carregando uma corrente estacionária I, e então vamos estabelecer aqui os vetores que a gente vai precisar. Em primeiro lugar, o fio retilíneo estabelece um eixo, né, que a gente vai chamar eixo Z, e vamos colocar a origem bem em cima aqui do ponto P, né? Então aqui vai estar a origem do fio. É claro que os nossos resultados não podem depender de onde a gente vai colocar a origem, mas existem lugares mais e menos convenientes para se colocar a origem. Nesse caso aqui, bem em cima do ponto P, é o ponto que se mostra mais conveniente. Tá certo? Então a gente aproveita para definir o ponto R, ou seja, o ponto de observação do campo. A gente quer saber o campo aqui no ponto P. E aí, claro, né, com o DZ' aqui, né, a gente vê então, vou tentar fazer de outra cor aqui. A gente vê então que esse aqui vai ser o vetor R', tá bom? Então é claro que este vetor aqui é o vetor xi, que é o vetor R menos R', tá certo? Então, com todos esses vetores desenhados, a gente pode já escrever a contribuição deste elementozinho infinitesimal para o campo aqui no ponto P, né? Então, o dB, né, vai ser igual aqui a essa fórmula, tá certo? Onde eu salientei em verde aqui justamente o produto vetorial, né, que é o produto vetorial do dz, do vetorzinho aqui, né, vou envolver em verde aqui, é o produto vetorial do vetor infinitesimal dz com o vetor xi chapéu, né, que é o vetor que aponta na direção de xi e tem módulo 1. Tá certo? Esse produto vetorial, então, ele vai ser simplesmente o módulo do primeiro, que é dz, né? Que é dz', tá aqui. O módulo do segundo, que é 1, também está aqui, que a gente não precisa escrever, vezes o seno do ângulo entre eles, né? É assim que a gente, né, calcula o módulo do produto vetorial. E ele vai apontar numa direção que não é muito fácil de entender de cara. Então vamos dar uma paradinha aqui para analisar com um pouco mais de calma, né? Limpando um pouco aqui a figura, né? A gente vê aqui, né, que pela orientação dos vetores, né, lembrando que nessa convenção aqui, né, esse ângulo aqui é o ângulo θ, tá certo? A gente vê que pela orientação dos vetores, o vetor resultante aqui, né, o vetor resultado desse produto vetorial aqui, ele vai apontar numa direção perpendicular ao plano do slide, uma vez que tanto xi chapéu e dz' estão no plano do slide, tá certo? E pela regra da mão direita,
a gente vê que esse campo ele vai estar entrando no plano do slide, né? Então, esse dB ele está assim, em termos de direção. Se a gente entortar o fio e olhar, né? Se a gente olhar então, né? Mudar a nossa perspectiva e olhar o fio aqui da frente, a gente passa a ter essa figura aqui, né? Então, a corrente está saindo agora, tá certo? A gente está olhando o fio bem de cara para ele. E eu desenhei apenas o vetor R, né? O vetor que se ficaria muito difícil de desenhar aqui em perspectiva. Mas a gente vê então que olhando para o fio saindo, né? O campo, o dB, ele nesse ponto ele está para cá. Né? Nesse ponto ele vai estar para cá. Nesse ponto ele vai... Opa! Nesse ponto aqui ele vai estar bem para cima. Ou seja, a gente vê que ele circula, né? A contribuição do DZ para esses diferentes pontos, ela aponta em direções diferentes, né? Tudo devido à existência desse produto vetorial aqui, né? Esse produto vetorial faz com que quando a gente muda a direção do psi-chapéu, a gente muda a direção do resultado, que é o que a gente vê aqui nessa figura em perspectiva, tá bom? Uma vez que a gente entende que o dB ele está circulando aqui, né, em torno do eixo Z, lembrando que esse aqui é o eixo Z, né, que está saindo aqui do plano do slide, né, nessa figura. Então, vou fazer o Z maiúsculo, né, aqui é o eixo Z saindo do plano do slide. A gente então identifica esse dB aqui como sendo dB que multiplica o φ-chapéu das esféricas. E é por isso que esse φ-chapéu, desculpe, das cilíndricas, o φ-chapéu das coordenadas cilíndricas. Então é por isso que esse φ-chapéu aparece aqui. E aí, apenas rearrumando, a gente obtém, né, tirando o colorido, a gente obtém a contribuição para o dB dada por isso aqui, tá certo? Ou seja, inversamente proporcional aqui, eu poderia ter escrito xi ao quadrado, é a mesma coisa, mas a gente preferiu deixar explícito aqui em termos do R menos R', e é essa expressão aqui, que a gente vai ter que integrar. Indo então à lei de Biot-Savart para fazer a integração, né, a gente simplesmente usa o dB que a gente achou lá no slide anterior para escrever isso aqui, onde a gente ainda tem que identificar o seno θ aqui, né? Na verdade tem que identificar esse ângulo θ, que é o ângulo aqui entre xi e dz, tá certo? E uma vez identificando, né, trivialmente que o seno desse ângulo θ é igual ao seno desse ângulo aqui, π menos θ, a gente pode escrever o seno dessa forma, né? O seno é simplesmente o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então está aqui, tá certo? E fazendo então a combinação desse fator com esse fator, a gente chega aqui, o R é o mesmo ao longo de toda a integração, então ele pode pular para fora da integral, que foi o que a gente viu aqui, tá certo? E agora a gente tem essa integral para fazer. Observando ainda que o φ, muito embora seja um vetor não trivial, ao longo da integração em z, ele também fica constante o tempo todo. Por isso que ele também pôde pular aqui para fora, restando de fato apenas essa integral aqui para fazer. E aí, utilizando uma tabelinha, a gente vê que essa integral dá isso aqui, que está evidenciado em vermelho, tá certo? A primitiva dessa função aqui é essa função. E aí, avaliando essa função em menos e mais infinito, a gente tem que fazer um limitezinho, né? Porque ambos tendem para infinito, né? Ambos, tanto numerador como denominador, divergem no limite que z vai para infinito, então tem que fazer um limitezinho, mas fazendo esse limite a gente descobre, né, que avaliar em mais e menos infinito, né, dá 1 menos menos 1, que dá 2, que cancelando com esse 4 aqui, dá este resultado maravilhoso, que é o campo magnético produzido por um fio retilíneo num ponto qualquer. Tá certo? Notem que aqui o resultado já está escrito em termos de φ-chapéu, o que é ótimo, porque garante a orientação correta do campo, né?
se a gente, né, aproveitando o desenho aqui em cima, né, se a gente fizer giros aqui em torno do eixo Z, a gente vê que o campo aqui, né, que está entrando aqui, ele gira junto, né? E o fato dele depender de φ e chapéu garante que esse giro seja feito da forma correta. Tá bom? Então, esse é o campo retilíneo, esse é o campo magnético de um fio retilíneo carregando uma corrente estacionária. A apresentação já está ficando um pouco longa, então acho que eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.